Se por um lado viemos e seguimos lutando pelo reconhecimento de nossas diferenças, de cor, de etnia, de gênero, de posição política, por outro lado cresce a intolerância, o ódio, a impossibilidade de diálogo. Impera o nós contra eles. Como chegamos a esta situação? Como virar a página belicosa das relações culturais e sociais de nossa época e renovar nossa aposta no convívio e no pluralismo? O eu e o outro. A difícil arte da convivência nas diferenças. Tema desta série do Café Filosófico. Como disse muito bem Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Nosso país difundiu o ideário de ser palco da democracia racial, mas continuamos a assistir à reprodução sistemática da desigualdade entre brancos e pretos nos vários cenários da vida cotidiana, seja o econômico, o social ou o político. Assim é o racismo brasileiro. Sem cara, travestido em roupas ilustradas, universalista, tratando-se a si mesmo como antirracismo e negando como antinacional a presença integral do afro-brasileiro ou do índio brasileiro. Para esse racismo, o racista é aquele que separa, não o que nega a humanidade de outrem. Desse modo, racismo, para ele, é o racismo do vizinho, o racismo americano. Eu queria lembrar de um encontro que você teve com ninguém menos do que Angela Davis, eu acho que foi em 2014. E você fez uma pergunta a ela que me chamou muita atenção. Comparando o Brasil e os Estados Unidos, você diz, olha, os negros americanos conseguiram se unir porque eles estavam enfrentando leis muito coercitivas, enquanto nós, no Brasil, em razão do mito da democracia racial, atrasamos o enfrentamento dessa questão. Agora que você acaba de apresentar esse panorama diverso desse efetivo enfrentamento, você acha que nós avançamos nessa união dos negros? Mas eu quero ir além, usando inclusive um autor que eu sei que você conhece muito bem, o Zygmunt Bauman. Ele defende a ideia de uma solidariedade global, um humanismo radical. E eu queria te escutar. Perfeito. É interessante a sua pergunta, porque me lembra de uma vez eu conversando com o cônsul americano aqui no Rio de Janeiro, e aí depois ele me disse, olha, você está dizendo, nunca ninguém me disse que a segregação racial pudesse ter algum efeito positivo, mas é isso que eu exatamente estava falando, ou seja, a segregação racial nos Estados Unidos produziu, é claro que ela foi feita para prejudicar os negros, é algo absolutamente abominável, mas como o Bauman, que você mencionou, afirma em seus textos, existe a ambivalência do fato social. Ou seja, uma coisa que é ruim pode ter seus aspectos positivos. E quais foram os aspectos positivos da segregação racial? Ora, ela criou mais uma unidade entre os negros, já que os negros tinham que viver separados dos brancos em guetos, não é? Fossem ricos, pobres, podiam ser igualmente humilhados por um branco, sendo chamado de boy, de moleque, não é? E isso criou mais unidade entre os negros. Não significa nada absolutamente fantasioso. Existem problemas, mas mais unidade. Ou seja, entre si podia haver os problemas. Diante do branco eram todos negros. E o outro fator, outro resultado colateral positivo da segregação racial foi oferecer oportunidades econômicas aos negros. Ou seja, porque no bairro negro tinha de haver farmácia, padaria, bar, restaurante, hotel, escola, funerária, e tudo isso então deu origem a uma classe média negra que começa a ser construída lá por meados do século XIX. Então existe hoje, por exemplo, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, que eu já fui algumas vezes, empresas que foram fundadas na década de 1850. Então, esse foi o aspecto que nós não tivemos. Então, esse dado e aqui de se enfeitar esse pavão, de se, digamos, obscurecer essa discriminação tão presente na nossa sociedade, de encontrar explicações
alternativas para ela, tudo isso provocou essa não união entre os negros. Você falou sobre a visão do Bauman, que é um humanista radical. E eu creio que o melhor exemplo para essa visão dele é quando ele compara a humanidade a um viaduto. Ora, o que sustenta, qual é o perigo para o viaduto? Exatamente o seu pilar mais fraco. Então tem que se fortalecer o pilar mais fraco para que o conjunto possa sobreviver. É exatamente disso que se trata. Se trata de, nesse caso, por que um dia do negro, uma coisa do negro? Porque exatamente se precisa fortalecer esse grupo. Existe um livro que eu traduzi, intitulado Protesto, e que fala o dilema das identidades estigmatizadas. Ou seja, o movimento de negros, o movimento de gays e de outros grupos tem que reforçar uma identidade, tem que se afirmar como negro, ou seja, reforçar uma identidade que é estigmatizada, porque é aquilo que vai nos reunir. Aquilo que vai reunir os negros para enfrentarem a questão racial é se identificarem como os negros, embora essa identidade seja considerada negativa no Brasil. Então é preciso ressignificá-la, é preciso torná-la positiva. O racismo, a história do racismo, como a gente vê muito bem na obra de autores como Aníbal Quijano e outros que falam da colonialidade do poder, ele está muito relacionado exatamente à situação colonial. Muito relacionado a isso. E isso vai explicar como é que, embora manifestações de racismo possam ocorrer em diferentes sociedades, a forma como elas ocorrem, os grupos que são mais atingidos por ela, mudam de cidade para cidade. Por exemplo, mostram que, no caso dos Estados Unidos, o único lugar em que um latino, especialmente um cubano branco, é considerado branco, é na Flórida, porque houve uma grande migração de cubanos após a Revolução Castrista, estimulado pelo próprio governo americano, que ofereceu uma série de vantagens. Mas isso vai mudando de cidade para cidade. Então, numa cidade, os negros são os mais atingidos, em outras são os latinos, em outras são os indígenas. E no caso da Europa, a gente tem toda essa questão do refluxo da imigração. É muito interessante que eu me lembro, alguns anos atrás, de ver uma indiana num protesto em Londres com um cartaz que dizia assim: "We are here because you were there." Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Então, como o próprio Bauman nos mostra, a migração, o fluxo migratório no início da modernidade foi da Europa para os países colonizados, então, para as Américas particularmente, e também para algumas regiões da África e da Ásia, como o caso da África do Sul. E a partir de um determinado momento, especialmente da década de 1960, começa a haver um refluxo, pessoas dessas regiões começam a procurar as antigas colônias, a busca de melhores empregos e esse tipo de coisa. E, no caso da Europa, ainda existe o problema do extremismo islâmico, né? Um problema bastante sério e um problema relativamente novo do ponto de vista histórico, já que é algo que começa a se manifestar, a grande manifestação inicial se deu exatamente 20 anos atrás. Em setembro de 2001, com a explosão das torres, os aviões atingindo as torres em Nova York, as torres gêmeas em Nova York. Mas existe uma contradição bastante grande que o próprio Bauman também aponta, que é interessante porque muitos desses países dependem dessa imigração. Por quê? Porque a taxa de natalidade está caindo, então a população está diminuindo. E para determinadas áreas, por exemplo, os indianos são muito requisitados do ponto de vista científico. Vamos lembrar que vários indianos já ganharam o Prêmio Nobel. Então, há um fluxo muito grande de cientistas indianos, por exemplo, para a Inglaterra. Eles precisam desses imigrantes. Então, se trata de uma coisa contraditória. Se eles não aceitarem os imigrantes, eles vão acabar.
a população simplesmente vai acabar. Cada casal tem apenas um filho, não tem aquele monte de filhos que tinha no passado. Existem casais homossexuais, existem mulheres inférteis, existem, enfim, pessoas que não querem ter filhos e coisas desse tipo. Então, eles precisam dos imigrantes, e essa é a grande contradição. Queria perguntar ao Carlos Alberto Medeiros, né, diante da experiência de pesquisa e de vivência que ele tem nos Estados Unidos, como é que ele vê a questão da miscigenação na sociedade norte-americana e a relação com as identidades, né, dos afro-americanos com a miscigenação e a comparação que ele pode fazer no caso brasileiro, tanto no que diz respeito às nomenclaturas utilizadas nos Estados Unidos e a percepção política, social que se tem com relação à população miscigenada e também no caso brasileiro, né? Se é possível fazer essas comparações entre Estados Unidos e Brasil para a miscigenação e o debate sobre identidade racial. É interessante, Flávio, porque existe muita gente no Brasil que imagina que a miscigenação seja um fenômeno exclusivamente brasileiro ou da América Latina, como se não tivesse havido miscigenação nos Estados Unidos. E é interessante que, nesse caso, eu peço para as pessoas se lembrarem de gente famosa, negra, americana, por exemplo, Alicia Keys, Diana Ross, Denzel Washington, eu vou me lembrar de uma série de atores, de atrizes, de músicos, que são evidentemente frutos da miscigenação. E, inclusive, existe lá um fenômeno como existe na sociedade brasileira, de colorismo, pelo qual as mulheres que a gente vê sendo apresentadas tanto no cinema como na televisão, como pessoas bonitas, pessoas atraentes, americanas, tendem a ser mulheres negras de pele mais clara. Isso porque o que aconteceu? Embora existe uma grande diferença a partir do próprio número de africanos escravizados levados para os dois países. Aqui, enquanto se fala de 4 milhões para cima, nos Estados Unidos foram 400 mil. Portanto, isso com certeza reduz esse impacto. E também, nos Estados Unidos, não houve políticas de Estado incentivando a miscigenação, como aconteceu aqui no Brasil, especialmente depois das tentativas de invasão, as invasões francesas e a invasão holandesa, a percepção da necessidade de ocupar o território numa época em que a população branca era constituída fundamentalmente de homens, enquanto nos Estados Unidos havia aquelas famílias que fugiam das perseguições políticas e religiosas da Europa, da Inglaterra especialmente, que iam para os Estados Unidos. Mas com a escravidão, especialmente nas fazendas, nas plantations, era exatamente a mesma coisa que acontecia no Brasil, ou seja, os donos das fazendas ou os capatazes abusavam sexualmente das mulheres escravizadas. Essas mulheres tinham filhos mestiços e esses filhos acabavam ganhando, muitas vezes, não todas, não jamais o reconhecimento da paternidade, mas acabavam ganhando muitas vezes recursos para se estabelecerem como artesãos, pequenos empresários, terras e às vezes mesmo escravos. Então é interessante perceber que na Guerra de Secessão houve muitos desses mestiços que lutaram pela manutenção do sistema escravista no sul dos Estados Unidos. E esses mestiços acabaram se tornando o cerne da classe média negra americana, como muito bem nos mostra e Franklin Frazier no livro Burguesia Negra. Ele nos mostra exatamente como é que se deu esse processo. Então, essa miscigenação ocorreu lá e, com certeza, aqui com mais intensidade, em função do volume, da presença maior de negros e também dessas políticas que foram adotadas pelo Estado. E, claro, lá nos Estados Unidos, depois veio, no caso do Sul, a proibição do casamento interracial, a miscigenação vista como algo absolutamente degradante, e esse processo diminuiu. Mas os genes dos negros, dos brancos, continuaram a ser transmitidos entre os negros pelos casamentos entre os próprios negros. O que faz com que uma pessoa como eu, por exemplo, não tenha nenhum problema. Chego nos Estados Unidos, eu sou visto como um negro americano, tanto pelos negros, quanto pelos brancos, quanto pelos latinos. Enquanto aqui no Brasil,
muitas vezes em amigos nossos americanos, e ninguém percebe que eles são americanos até o momento que eles falam. Então, essa é uma semelhança com todas essas diferenças pontuais que houve entre as duas sociedades, mas há uma semelhança. A maioria da população negra nessas duas sociedades é, na verdade, mestiça. No próximo bloco, Eu não concordo quando se fala em genocídio do negro brasileiro, porque genocídio é uma política de extermínio de todo um grupo. Em 1988, graças também aos esforços do movimento negro, a Constituição transformou o racismo em crime. Tivemos outras conquistas no Brasil de combate à discriminação, como a criação de leis de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnica presente na educação escolar brasileira nos diferentes níveis de ensino. fruto de um grande processo de lutas políticas e sociais, foi a promulgação de leis que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira, que é a Lei 10.639, que depois foi ampliada com a 11.645, incluindo também a indígena. A pergunta do Renato Farias é a seguinte, ele diz assim que negros e indígenas são raças onde as nações têm débitos gigantescos devido à escravatura e violências praticadas com esses povos ontem e ainda hoje. E a pergunta que ele faz é como corrigir esse problema. É preciso que haja exatamente essa conscientização da sociedade nesses países todos, exatamente essa visão de unidade, a visão de que é preciso, para que a sociedade avance, é preciso que o seu conjunto avance. E nós temos visto iniciativas positivas nesse sentido, embora fundamentalmente esses grupos continuem sendo oprimidos de uma série de maneiras. É preciso que haja uma atuação consciente, é preciso que haja uma atuação constante, permanente, de olhos sempre abertos, porque a reação também é muito forte. Eu me lembro uma situação que me deixou muito felizmente surpreso, acontecido há alguns anos atrás. Meu filho estava na 9ª série, e eu me lembro então que ele chega, compra os livros adotados pela escola e o livro de história. E eu, com um olhar crítico, abro o livro de história, de repente eu me deparo no capítulo 8º com civilizações africanas. O quê? Eu nunca tinha visto aquilo num livro, eu já sabia muito sobre civilizações africanas em função de outros recursos, não pelo livro didático. E não apenas isso, e depois no capítulo 9º era civilizações indígenas. Um capítulo inteiro de um livro de história geral era algo bastante novo. Então, isso está acontecendo também na sociedade brasileira. Mas é preciso intensificar esses esforços. Eu creio que essas leis, 10.639, 11.645, são muito importantes porque elas atacam esse problema daqueles veículos pelos quais essas ideias se espalham, se capilarizam pela sociedade, que é exatamente a escola, os aparelhos ideológicos de Estado. A escola é um aparelho fundamental. E nós temos leis que permitem atuar nesse âmbito. Então nós temos que vencer a resistência, trabalhar, mas nisso temos visto agora alguns avanços. É claro que me chama muito a atenção quando eu ligo a televisão e vejo anúncios seguidos com a presença de personagens negros e às vezes fazendo ocupando a posição principal, né, e fazendo papéis de pessoas de classe média, uma mulher negra dirigindo um automóvel, uma família negra alugando uma casa para uma temporada e coisas dessa natureza, e isso realmente me mostra alguma mudança. Mas temos que persistir e avançar muito. O Leonardo Brandão pergunta se o racismo institucional seria uma espécie de necropolítica dos negros, já que são vítimas das piores violências por parte do Estado e têm a morte banalizada, levando para a comunidade um estado de exceção. Olha, eu creio que esse termo
do Achille Mbembe, Necropolítica, é exatamente o que define essa situação. Eu não concordo quando se fala em genocídio do negro brasileiro, porque genocídio é uma política de extermínio de todo um grupo. Então, se houvesse... O genocídio é aquilo que aconteceu, evidentemente, na Alemanha nazista, o que aconteceu em Ruanda, dos Tutsis em relação aos Hutus, o que aconteceu também nos países do leste europeu em relação aos muçulmanos. Era uma política, um plano com o objetivo de eliminar toda uma população. Eu digo para vocês que eu não tenho medo de sair aqui na rua, mas eu sou um negro de classe média que mora num bairro de classe média. Aqui não tem tiroteio. Agora, se eu morasse numa chamada comunidade, um eufemismo agora que se usa para favelas, a experiência que eu tenho disso eram meus padrinhos que moravam no Morro da Babilônia, aqui no Leme, que eu visitava. Se eu morasse lá, eu teria medo. E é muito importante isso, é interessante isso que eu acabei de mencionar, essa minha experiência, porque era uma época que eu e minha mãe morávamos com uma família em que ela trabalhava na Urca, no bairro da Urca, e às vezes no fim de semana ela dizia: você quer visitar sua madrinha? Eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe era super protetora. Ora, eu saía, pegava o bonde, ia até o Leme e subia o morro. O que eu via no morro de diferente? Pessoas, um bêbado caído aqui, outro ali, talvez com mais intensidade do que eu visse lá embaixo. E era fora só isso, não havia tiroteio, não havia perigo nesse sentido. Isso começou a acontecer a partir do final da década de 1970, quando aumenta a questão do tráfico, eles introduzem a cocaína, que até aquele momento era algo pouco conhecido, era só conhecido das elites no Brasil, e começa essa insana guerra ao tráfico. Eu digo insana por quê? Porque a legislação antidrogas é que produz a figura do traficante. É isso. E o tráfico é um negócio altamente poderoso, que consegue corromper em todos os níveis. Corrompe, e eu me lembro que meu amigo Jorge da Silva, coronel da Polícia Militar e cientista social, autor de obras importantes, Violência e Racismo no Rio de Janeiro, ele mostrava exatamente como é que era isso. Ele comparava essa política antidrogas à lei seca nos Estados Unidos. O que a lei seca produziu? A lei seca favoreceu a máfia, Al Capone. Ela exatamente propiciou esse clima. E a forma, especialmente a forma de enfrentamento, então, que é essa do tiroteio, que acaba matando exatamente quem está na ponta. Ou seja, em vez de fazer a investigação e procurar a fonte, follow the money, seguir o dinheiro, que é exatamente isso que iria propiciar, talvez, se chegasse aos chefes, às lideranças do tráfico, o que se faz é matar a ponta. Então, mata o jovem que está ali, ele é substituído por outro. E o que se associa, evidentemente, à falta de oportunidades desses jovens. Então, é uma política absolutamente equivocada e, claro, a gente percebe também que existe aí o viés da raça. Funciona, é mais um fator. É um fator que está ali presente, mas não é um fator absoluto. Então, não se trata de matar todos os negros. Com certeza, mesmo essa elite branca brasileira racista não quer acabar com os trabalhadores das suas fábricas, com as suas empregadas domésticas. Eles têm um alvo que é exatamente manter a situação como está. No próximo bloco... Isso numa época em que, para muitos americanos, a saída para o problema racial estava nos portos, ou seja, embarcar para outro lugar. De volta à África, como pregava o jamaicano Marcus Garvey, ou, por que não, para o Brasil, aquele paraíso racial. Ao longo da história, o Brasil tentou camuflar o fato de ser racista com recursos de miscigenação, políticas de incentivo à imigração de brancos e outras estratégias. No início do século XX, houve até quem defendesse a tese do branqueamento do povo brasileiro, episódio que entrou para a história pela atuação do médico e cientista João Batista de Lacerda. No Congresso Universal das Raças, que foi em Londres em 1911, o Brasil, única nação latino-americana convidada, seria visto como exemplo de mistura de raças.
E Lacerda advogaria que políticas de imigração fariam com que mestiços embranquecessem e a raça negra fosse extinta no país. O Brasil ocuparia, assim, lugar de destaque nas Américas, distante do modelo segregacionista dos Estados Unidos ou das tiranias continentais. Bom, vou trazer duas questões só, embora tivesse muitas outras para poder debater com você, porque ouvi-lo é sempre um enorme prazer. A primeira questão queria que você tratasse sobre a política de imigração do Estado brasileiro a partir de 1850. Qual o ponto que tem racial sobre essa política de imigração? Acho que essa sua contribuição pode desvendar muitas coisas para todos nós aqui que estudamos as questões raciais. E o segundo ponto é que alguns alunos têm colocado para mim, eu tenho visto nas redes sociais, sobre a questão assim, utiliza-se melhor o termo preto ou negro? Qual é o ideal? E por que cada um e como que isso é utilizado em diferentes lugares? Essa visão do Brasil como a mistura das raças também teve um impacto ambíguo na sociedade americana. Para os brancos racistas, o Brasil era um exemplo negativo, tanto que a palavra miscigenação é tradução de miscegenation, que aparece pela primeira vez no texto de um branco anti-abolicionista que mostrava o Brasil como o exemplo da degeneração provocada pela mistura de raças. E, ao passo que para os negros americanos, intelectuais e militantes, o Brasil era visto, pelo contrário, como um paraíso racial. Existe um livro muito interessante sobre isso, African American Reflections on Brazil's Racial Paradise, de um historiador chamado David Hallowegal, Reflexões de Afro-Americanos sobre o Paraíso Racial Brasileiro, que mostra como essa ideia vicejou por muito tempo entre esses setores da comunidade negra. E como é que isso se reflete do ponto de vista da imigração, da questão da imigração? Ora, muito interessante verificar que houve duas iniciativas de promover a imigração, então, de promoção da imigração de americanos para o Brasil. O primeiro se deu a partir da segunda metade da década de 1860 e durou por alguns anos, que foi exatamente a imigração para o Brasil de brancos do sul dos Estados Unidos, depois da derrota na Guerra Civil, que se sentiam desconfortáveis em ter que, pelo menos durante aquele período que foi chamado da reconstrução, que acabou não dando certo, mas durante algum tempo de serem obrigados a tratar os negros como iguais, de verem negros serem eleitos vereadores e deputados, coisas dessa natureza, e achavam que tinham que ir embora dos Estados Unidos. No Brasil parecia um destino interessante para alguns deles, porque era uma monarquia e, portanto, devia ser um país mais conservador, e, além de tudo, aqui havia uma vantagem em relação aos Estados Unidos. Os escravos eram muito mais baratos, devido à proximidade com a África. Para os Estados Unidos, eles tinham que fazer uma travessia, que muitas vezes passava por algum país do Caribe, e isso tornava mais caro. E isso provocou, então, essa visão provocou, primeiro, teve uma receptividade muito boa da parte das elites brasileiras que estavam querendo promover o branqueamento da sociedade, e fez com que viessem para o Brasil. As estimativas falam de algo como 22 mil brancos americanos que se localizaram principalmente em duas cidades, Americana, que era a Vila dos Americanos, e Santa Bárbara do Oeste, ambas em São Paulo, onde até hoje eles promovem festas em que eles vestem aqueles trajes dos soldados sulistas e empunham aquela bandeira do Sul, aquela bandeira em X, que para muitos negros americanos equivale à bandeira nazista. Mas no início da década de 1920, o estado de Mato Grosso coloca um anúncio em periódicos americanos, incentivando americanos a virem para o Brasil, oferecendo o que normalmente ofereciam, a viagem, uma terra para se estabelecer, enfim, alguns implementos, sementes, coisas para, enfim, atraí-los para o Brasil. E, curiosa e contraditoriamente, esse anúncio acaba repercutindo na imprensa negra americana,
no jornal Baltimore Afro-American, e isso incentiva um grupo de negros de Chicago a criarem Brazilian American Colonization Syndicate, cujo objetivo era exatamente promover a imigração de negros para o Brasil, de negros americanos para o Brasil. Isso numa época em que, para muitos americanos, a saída para o problema racial estava nos portos, ou seja, embarcar para outro lugar, de volta à África, como pregava o jamaicano Marcus Garvey, ou, por que não, para o Brasil, aquele paraíso racial. Começam, então, a criar essa organização, e quando a notícia chega ao Brasil, isso provoca um impacto muito negativo. Ora, nós estamos acabando, agora que nós estamos acabando com os negros, como disse lá o João Batista de Lacerda em Londres, e vamos trazer mais, e esses negros americanos não são como os brasileiros, que são submissos, que aceitam. Claro que quando se falava de negros brasileiros submissos, se esqueciam dos quilombos, de todas as revoluções, das revoltas dos malês e coisas dessa natureza para reforçar essa visão. Projetos de lei chegaram a ser apresentados no Congresso brasileiro para evitar essa catástrofe, mas o Itamaraty foi muito mais rápido e eficiente. Foi enviada uma ordem secreta para a embaixada em Washington, os consulados do Brasil em diferentes cidades americanas, para que não dessem vistos para os negros, a não ser em situações excepcionais. A organização lá de Chicago protestou, nós estamos sendo discriminados. Mas a reação oficial do governo foi o seguinte: o Brasil é um país autônomo e nós podemos decidir quem nós queremos e não queremos que venha para este país. Lembrando que já havia uma legislação logo do início da República, de 1894, se não me engano, que restringia, que proibia a imigração para o Brasil de nativos da Ásia e da África. Isso acabou sendo quebrado por aqueles que pretendiam, então, e conseguiram promover a imigração de japoneses para o Brasil. Mas não se falava no fenótipo, falava-se nativos. E claro que os americanos não eram exatamente nativos da África, era preciso evitar. Então, eu creio que essas duas reações, essas duas diferentes iniciativas de imigração de americanos para o Brasil, mostram um elemento bastante significativo. Eu creio, bom, em relação à segunda pergunta do Wallace, em relação aos termos, essa é uma discussão que surgiu recentemente que eu acho absolutamente equivocada. E aqui eu falo não apenas como militante, como também como tradutor. Um dos grandes obstáculos que a gente enfrenta na tradução são os chamados falsos amigos, ou falsos cognatos, que são o quê? Palavras, no caso da tradução para o português, palavras de origem latina, que ganharam diferentes significados ao longo do tempo e do espaço. O clássico falso amigo é embaraçada, em espanhol. Embaraçada significa grávida. Então, no caso do inglês para o português, existem dicionários de falsos amigos. Pretend não é pretender, é imaginar. Realize pode ser realizar, mas frequentemente é imaginar, supor, e por aí vai. Essa discussão começou a aparecer exatamente trazida por um estrangeiro, por um nativo de Gana, que veio para o Brasil, um cantor de reggae, que começou a apresentar esse debate baseado na nomenclatura americana. Então você tem em inglês black e negro. Ora, claro que negro é negro e, portanto, black é preto. Engano. Em português, negro e preto são sinônimos quase perfeitos, ou seja, podem querer dizer, significar uma cor ou ausência de cor, como diz a física, tanto o negro quanto o preto, e também um tipo de pessoa, tipos de pessoas. Isso como substantivos e como adjetivos uma série de coisas. Em inglês, não. Da mesma forma que em francês, nègre em francês e negro em inglês, são palavras que não vêm diretamente do latim, são palavras que apareceram a partir do tráfico de escravos e que são associadas à escravidão. Negro e negro não são cores. Quadro negro em inglês é blackboard. Portanto, não é cor. Trata-se de uma escolha política
Num determinado momento, os negros americanos resolveram deixar de se chamar Negro, em função, talvez, dessa associação do Negro com a escravidão, e preferiram Black. No caso do Brasil, é muito curioso quando a gente vê, não, negro é ofensa e preto... Ora, eu me lembro muito bem, um dos acontecimentos mais traumáticos da minha infância foi no tempo que eu morava em São Paulo, e um garoto da área que eu morava, onde havia grande presença de árabes, chamado Samir, chega para mim e diz: minha mãe me proibiu de brincar com você porque você é preto. Ele não falou negro, ele falou preto. Não se usava muito a palavra negro, na verdade. Da mesma forma, isso é coisa de preto, só podia ser preto, né? Então, essas palavras, tanto negro como preto, podem ser negativas, podem ser neutras, apenas a descrição de uma pessoa, ou podem ser até afetuosas. Meu negro, minha negra, meu preto, minha preta, depende da maneira de usar. Agora, a palavra negro é mais forte para determinadas coisas. Então, quando nós vemos, por exemplo, não se fala em pantera preta, é pantera negra. Parece a palavra negro, nesse sentido, tem mais força em português. E por isso eu continuo a preferi-la. Embora eu não tenha nenhum problema em ser chamado de preto, e ser identificado como preto. Essa é a categoria que eu uso porque ao me identificar perante dados censitários, coisas dessa natureza. Até porque não existe no censo a opção de negro. E esse é um equívoco que algumas pessoas cometem e que eu chamo a atenção. A maioria da população, 50 e tanto por cento da população, se auto-identifica como negra. Ninguém se auto-identifica como negro perante o censo, simplesmente que não existe essa opção. As opções do censo são preto, branco, pardo, amarelo e, a partir do censo de 1991, indígena. Ninguém se auto-identifica dessa forma. Mas dizer que preto é positivo e negro é negativo, para mim, é simplesmente uma bobagem. No próximo bloco... O que falta, fundamentalmente, aos negros no Brasil? Falta poder político. No discurso que João Batista de Lacerda fez no Congresso Universal de Raças, em Londres, em 1911, ele apresentou a obra A Redenção de Can, do artista espanhol Modesto Brocos. A tela ilustrava sua tese de branqueamento em 3 gerações, pois nas projeções de Lacerda, a gradual diluição de mestiços e negros faria com que a população brasileira fosse se tornando quase toda branca. A pergunta do Leonardo Brandão é a seguinte: se a redenção de Can é uma ideia que ainda motiva o fato de haver parte da população que, mesmo negra, não se considera negra hoje no século XXI. Você trouxe um exemplo muito interessante, a mulher negra agradecendo aos céus, a filha mulata e o filho branco, a filha que se casa com um homem branco do lado, o marido dessa filha, e finalmente um neto branco. E esse era, e infelizmente continua sendo, um objetivo para grande parte da população negra brasileira. Eu aprendi isso na minha própria família, que quando você crescer, você vai casar com uma mulher branca para melhorar a raça. Essa é uma visão que estava muito presente. E continua, infelizmente, existe essa percepção de que nosso ideal deve ser, o ideal de um homem negro, heterossexual, deve ser uma mulher branca, para melhorar a raça. Ele vai se sentir melhor. E existe um livro muito interessante, exatamente da Lia Weiner Schuckmann, que exatamente ela fala dos benefícios da branquitude. E uma pessoa que ela entrevista é uma mulher branca, lá em São Paulo, que diz assim: eu me considero bonita, tal, mas eu sou acima do peso. Então ela diz o seguinte: eu não consigo namorar um homem branco bonito, eu só consigo homem negro bonito. Por quê? O que ela diz? Porque para um homem negro o fato de eu ser branca supera o fato de eu ser gorda. E essa é uma realidade, infelizmente, que nos é implantada na cabeça por aqueles aparelhos ideológicos do Luiz Althusser. Então nós aprendemos isso em casa, isso é reforçado, não é? Principalmente nas produções brasileiras de rádio, de cinema e de televisão.
existe um experimento muito interessante que serviu, inclusive, como argumento para aquela famosa decisão da Suprema Corte de 1954, que acabou com a segregação racial nas escolas, a decisão do caso Brown. Ficou conhecido como Caso Brown, um emblemático julgamento que marcou importante decisão da Suprema Corte norte-americana no século XX. Ela declarou inconstitucional a separação entre estudantes negros e brancos nas escolas públicas, derrubando legislações segregacionistas que vigoravam em muitos estados americanos. Uma vitória jurídica, sem dúvida, que se deu no sistema legal, mas a segregação racial continuou em diversas escolas norte-americanas ainda por muito tempo. Este processo judicial contou com a contribuição fundamental do casal de psicólogos Mamie e Kenneth Clark. Eles realizaram um experimento com crianças diante das bonecas brancas e marrons, sendo que estas tiveram que ser pintadas, pois não existiam no mercado na época, e comprovaram os grandes prejuízos resultantes da segregação racial na formação da identidade e a sensação de inferioridade nas crianças negras. Eu pergunto para a criança negra, qual a boneca que você acha bonita? Essa aqui, a branca. Qual a boneca que você gostaria de... A branca. Qual a boneca que é mais feia? A negra. Aí uma pergunta que fazem assim para um menino negro, 6 anos de idade. Qual é aquela que é mais parecida com você? Aí ele pega a boneca negra e faz assim. Ou seja, isso é inculcado na nossa cabeça. E é um trabalho para a gente desfazer, né? Então, e eu digo que no meu caso pessoal, ter descoberto a mulher negra foi algo de uma valorização para mim. Eu percebi o quanto aquilo representava de positivo e o quanto essa beleza tinha muito mais a ver comigo. Não significa absolutamente que as pessoas não possam escolher quem elas quiserem, mas no momento de resistência, esse é um fato importante. O Gilberto Pereira pergunta assim: Carlos, você mencionou ao longo de sua palestra o conceito de democracia racial, um mito entre tantos outros da nossa sociedade. Mas ele disse que ele não ouviu em sua fala nenhuma menção ao conceito de racismo estrutural, tão mencionado hoje em dia. Essa visão do racismo estrutural é bastante interessante, porque é uma coisa que tem sido, um termo que tem sido muito usado ultimamente, e acho que descreve bem a sociedade brasileira no sentido que ela foi estruturada em cima da escravidão, ela foi estruturada em cima da desigualdade racial. Essa desigualdade racial não é um fenômeno passageiro, isolado, não. É um fenômeno que acompanha essa sociedade desde lá dos primórdios do século XVI, em que a escravidão foi introduzida no Brasil e ela esteve presente em todas as fases, em todos os ciclos da economia brasileira, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café. Ela sempre esteve presente, ela foi um alicerce dessa sociedade. E continua sendo hoje em função da exploração do trabalho de homens e mulheres negras em diferentes condições, desde operários, empregadas domésticas, trabalhadores temporários e vítimas também dessa fragilização mais ampla que tem havido do mercado de trabalho. O Bauman menciona bastante isso, essa questão da terceirização, essa questão da perda dos direitos trabalhistas que vem ocorrendo. Então, os negros são mais alvo, mas eles não são o único alvo. De qualquer maneira, essa sociedade foi estruturada em cima disso e esse termo está bastante correto na minha visão. O João César escreve assim: que mecanismos poderíamos usar como sociedade para aumentar mais o acesso do negro à educação e, consequentemente, o volume de negros em posições de importância do nosso país? E o Jeff Laurian pergunta quais seriam as boas referências estrangeiras negras, projetos ou ideias que poderiam ser mais disseminadas em nosso país como modelos a serem seguidos de inserção racial. Começo, então, pela segunda pergunta. Isso já está sendo feito num certo nível, não é? Essa promoção, por exemplo, do chamado Black Money, que é o apoio dos negros às empresas negras, não é? E se eu puder
comprar, pelo menos na situação atual, se eu puder comprar um produto de boa qualidade, de uma empresa de negro, ou acessar um serviço de qualidade numa empresa de negro, eu gostaria muito de fazer isso, porque eu vou reforçar exatamente essas novas posições que os negros têm adquirido e vamos abrindo caminho para outros. Mas aí eu entro na primeira pergunta e é uma coisa bastante complicada, porque o que falta fundamentalmente aos negros no Brasil? Falta poder político. E isso é muito curioso. Os negros americanos são em torno de 13% da população. Mas eu tenho um livro de alguns anos atrás, negros ocupando cargos eletivos. Havia naquele ano, isso uma coisa de mais de 20 anos atrás, 8 mil negros ocupando cargos eletivos, sendo que no caso dos Estados Unidos, esses cargos incluem não apenas aqueles que a gente conhece aqui no Brasil, mas muitas vezes o de procurador de um determinado estado ou de xerife de uma cidade, né? Então existe um voto negro. Os negros votam, na sua imensa maioria, nos democratas, não dos republicanos, por motivos óbvios, né? As posições que os republicanos assumiram ao longo do tempo. E aqui no Brasil nós temos uma dispersão absoluta. Eu me lembro de uma situação bastante dolorosa, né? Uma época em que a Benedita fazia campanha para ser governadora do Rio, ela estava ocupando o cargo interinamente, e eu estava com um grupo, passamos numa área de favela, e uma mulher negra, de pele bem escura, disse: eu vou votar numa crioula? Então existe isso ainda no Brasil. Essa autorrejeição que se transfere também à rejeição aos outros. Nós não temos, embora sejamos uma parcela significativa da população, essa coisa de juntar pretos e pardos tem alguns problemas, mas de qualquer maneira somos uma parcela muito significativa da população e conseguimos eleger muito pouca gente. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, Chicago, Los Angeles, as 3 maiores cidades americanas, já tiveram prefeitos negros. Nós tivemos um aqui em São Paulo. E governadores negros, senadores negros, enfim, eles foram forçados a isso. E nós não temos isso. Enquanto nós não tivermos uma parcela de poder político, não houver representantes nossos, inclusive também brancos nos apoiando, brancos progressistas, nós não vamos conseguir muita coisa, mas, apesar disso, temos avançado. Agora, há um longo caminho pela frente. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Você acha que o Black Rio teve um papel importante na construção de uma estética negra? Tem uma série de arquivos que mostram a espionagem exercida sobre as entidades do movimento negro e, particularmente, a coisa mais ridícula sobre os bailes de soul, mas deixou uma marca bastante importante. E eu, particularmente, fui influenciado por isso.